É a palavra de Deus que é o nosso combustível que nos conduz até o céu. O próprio Jesus, ele fala que examinais as Escrituras, porque cuidais ter delas a vida eterna. Amém. Então eu estou muito feliz de estar aqui com cada um de vocês, né? Eu quero pedir a Neuza que se coloque de pé, por favor. Quem é Neuza? Neuza. Amém. Camila, se coloque de pé. Quem é Camila? Amém. Ana Luísa, pode ficar de pé, por favor. Ana Luísa. Luiz Paulo e Daniela. Esses são os nossos visitantes de hoje, né? Nós queremos dizer que sejam bem-vindas e bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Se sintam abraçados pelo nosso Senhor Jesus Cristo e por toda a igreja, todos digam amém. E não, obrigado, pode ser aceitado. Deus abençoe pela vida de cada um de vocês que nos prestigiaram de vir aqui nos visitar nesta noite. Estamos muito felizes, né? Luiz Paulo, né? O filho do meu primo Wilson, né? Que Deus abençoe sua vida, Luiz Paulo. Né? E nós sabemos que Deus, ele tem um plano e uma obra na vida de cada um de nós. Aleluia. Amém? Amém. Senhor Jesus. Antes de eu ler esse tema, eu vou pedir a vocês que fechem seus olhos. Se pudesse colocar todos de pé, e estenda suas mãos para cá pela minha vida, para que Deus possa me usar como canal de bênção. Nós sabemos que quando nós estendemos as mãos, Deus, ele age a nosso favor, derramando sabedoria lá do alto, que a tua palavra ela venha nos edificar. Amém? Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus, maravilhoso Deus e eterno e glorioso Pai. Jesus amado, Jesus querido, estamos aqui perante Ti, ó Deus, para Te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu e nos trouxe aqui nessa noite. Obrigado, Jesus. Pai, que o Senhor venha trazer uma palavra, Senhor, e que essa palavra, Senhor, ela venha gerar vida dentro de mim. Senhor, meu Deus, vai quebrando agora toda a barreira, vai repreendendo, Pai, toda a opressão do mal, Pai, tudo aquilo que tenta, Senhor, impedir dos teus filhos ouvir a tua voz. Vai desbloqueando agora todos os ouvidos e que venha entrar somente a voz sensível do teu Espírito Santo. Oh, meu Deus amado, que o teu amor, que a tua bondade, que a tua misericórdia, Senhor Jesus, alcance cada um que veio nessa noite. Pai, que a tua palavra, Senhor, ela venha ser uma palavra que venha falar aos nossos corações. Meu Deus amado, meu Deus querido, que o Senhor diminua eu e cresça a tua vida em mim. Pai, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando. Eu sei, Pai, o Senhor sabe que de mim mesmo eu não quero nada, mas que o Senhor venha crescer, Pai, não somente na minha vida, mas na vida de cada um que veio aqui nessa noite. Amém. E o Senhor possa falar, que o Senhor possa abraçar, que o Senhor possa trabalhar, libertar, transformar e levar a entender e compreender que só o Senhor é Deus, que só o Senhor cura, que só o Senhor salva, que só o Senhor liberta, que só o Senhor prospera, que só o Senhor tem a paz, que o Senhor é tudo em nós e todos. E obrigado em nome de Jesus. Pode se assentar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus e aleluia. O Senhor, ele, nessa noite, ele nos deu uma palavra revelada do céu pelo apóstolo Paulo. Né? E ele me deu também esse tema que eu posso contar com cada um dos meus amados e queridos irmãos para nós compartilhar. Eu vou contar até 3 e vocês repitam comigo. 1, 2, 3. A mesa nova aliança em memória do Senhor. Pode ficar um pouquinho mais alto e melhor, que aqui tem jovens fortes e ativos. 1, 2, 3. A mesa nova aliança em memória do Senhor.
Senhor até está feliz com cada um de nós. Glória a Deus e aleluia. Aleluia, Jesus. Abra suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, seu capítulo 11, o seu verso 23. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Amém? Amém. Aleluia. Todos acharam? Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam, amém? Então eu vou pedir a gentileza dos amados irmãos que efetue a palavra, cada um por ordem, do 23 até o versículo 34, por favor. Porque eu recebi do Senhor, sim, e também vos ensinei, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Todas as vezes que comeis beber do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, nós vimos aqui, queridos amados irmãos, uma palavra de instrução, uma palavra revelada pelo apóstolo Paulo. É como os irmãos falaram, hoje é um domingo diferenciado, é um domingo de Páscoa, mas nós precisamos aprender e compreender com as instruções do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós sabemos que não é somente um domingo de Páscoa, mas também um domingo de celebração. É um domingo de aprender a respeito da ceia do Senhor. Nós vemos que nós precisamos lembrar que na Páscoa muitas pessoas elas não têm a realidade. É porque na verdade não têm o conhecimento e os ensinamentos de Jesus. Porque a Páscoa para muitos é chocolate, mas para nós não é chocolate. É sangue. Jesus ali, Ele derramou seu sangue por cada um de nós. Muitos também acham que foi o ovo, mas não foi o ovo. Foi o quê? Foi a cruz. Foi naquela cruz ali que o nosso Senhor foi pregado, sem pecado, e não tinha, feito nada de errado. E nós podemos entender que também não foi doce, foi amargo. Ele sofreu, foi muito doloroso. Ele sentiu o gosto amargo ali naquele momento de dor e de sofrimento. Senhor Jesus. E também não foi coelho, Tem chocolate, ovo, Coelho e doce. Não foi coelho, mas foi Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado, não foi coelho, foi Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, foi Jesus que morreu por mim. Foi Jesus que morreu por você. E foi Jesus que morreu por todos nós. Então,
vocês precisam saber, né, isso de fato de verdade. Quando chega Semana Santa, tá de bacalhau para um lado, coisa para o outro, e Jesus às vezes fica um pouco de lado, né? Às vezes muito vinho, e não pode ser assim, né? Mas hoje nós sabemos que tudo isso foi Jesus, né? Então que o Senhor Jesus, ele venha falar com cada um de nós nesta noite, amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, os irmãos efetuaram a leitura do versículo 23 até, Senhor Jesus, o 34, que fala a respeito que Paulo ele recebeu uma revelação do Senhor sobre o quê? Sobre a igreja de Coríntios. Paulo recebeu uma revelação falando a respeito da igreja em Coríntios. E se nós voltar mais atrás, Paulo, ele vai dizer que Senhor Jesus, ele começa a instruir ali a igreja, que ele ficou sabendo que, porém, que ele escreve as cartas, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Senhor Jesus, porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. O 19, porque até mesmo importa que haja partidarismo entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas, onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo, ó Senhor Jesus. Antes de eu chegar no versículo 23, eu vou narrar aqui um pouco da narrativa que Paulo ele começa falando a respeito da igreja em 1 Coríntios. Paulo ele recebe uma revelação do céu. E agora Deus começa a revelar que naquela igreja ele estava comendo e bebendo a ceia do Senhor de forma desordenadamente. Ou seja, ele estava fazendo totalmente contra a vontade de Deus. Por quê? Eles, quando se juntavam, eles não esperavam um pelos outros. Juntavam um grupinho aqui, se dividia. Uns que tinham mais dinheiro, comia primeiro, faziam um banquete, e aqueles mais humildes ficavam ali com fome. E por isso que o apóstolo Paulo, ele vem enfatizando que realmente havia partidarismo ali na igreja em Coríntios. Havia divisões ali também na igreja em Coríntios. E ali agora ele começa, exortar, falar como que é que deve suportar
na casa de Deus. Agora, eu imagino, irmãos, a opressão daquele lugar. Eu vou dizer para vocês que não é somente na igreja em Coríntios que há essas situações. Na igreja católica vai ter isso, nas igrejas evangélicas. Naquele tempo havia divisões, havia partidarismo, né? E nos dias de hoje também, será que está acontecendo isso? Ó Senhor Jesus. Mas, por que eu falo isso, irmãos? Porque nós sabemos que eles tinham um grupo ali que era tinha mais condições. Eles faziam panelinha. Eles faziam uma panelinha ali e deixavam os outros desprezando, chupando o dedo. E ali, onde que estava, né, o amor de Jesus? Por isso que o apóstolo Paulo, ele vem trazendo mais na frente e ensinando a forma que nós temos que suportar e chegar e fazer as coisas ordenadamente. Fazer as coisas tudo de modo simples, de modo humilde, para que todos possam compartilhar do mesmo mover, do mesmo espírito. E essa igreja, ela estava em falta, irmãos. E também Paulo, ele fala na igreja, as cartas aos Filipenses, Senhor Jesus. Ele vai dizer que ali também, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Em Filipenses também não havia problemas. Tinha problema de relacionamento entre os irmãos. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele convoca para orar por duas irmãs, que aquelas irmãs ali, elas estavam com um relacionamento totalmente cortado, uma com raiva da outra, com ódio. Uma se chamava Vodia e a outra Etique, Sintique, né? Me ajude aí, é Sintique, é? É? Pega aí Filipenses 4:2, por favor, meu irmão. Evodia e Sintique, é isso? Essas duas irmãs, elas estavam, irmãos, com um problema. Elas estavam com um relacionamento cortado. Ou seja, e Paulo convida a igreja para orar por elas. O apóstolo Paulo, ele chama para que venha, né, orar para que o Espírito de Deus ele venha fluir dentro da igreja. Assim como a igreja em Coríntio, ali também em Filipenses. Senhor Jesus. E ali, a igreja estava dessa forma. Por isso que Paulo, ele instruía a igreja dessa forma. Senhor Jesus. E nós vamos ver que quando nós vamos para o versículo 23, ele vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Fazer isto em memória de mim. Ó Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo falou que ele recebeu. Ele recebeu o quê? Ele recebeu uma revelação de Deus sobre a igreja. Porque quando ele recebeu do Senhor, que também vos entreguei. O próprio Cristo, ele relatou. Então, nós vimos que aqui, Jesus, ele foi traído. Quando
quando nós vamos lá para o livro de Marcos 8, vai falar a respeito da ceia do Senhor, a preparação da última ceia para a partida de Jesus. E ali agora nós vimos que os discípulos, eles estavam reunidos com Jesus. E ali por 3 dias eles ficaram num deserto, num lugar sem comer e eu acredito sem beber. Eles estavam sem comer. Eles estavam jejuando. E nós vimos ali a sinceridade, o amor, a empatia, a humildade, a compaixão que nós aqui precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus. Os discípulos, eles não detectaram nada. Se eu e você ficar aqui olhando para Jasson, olhando para alguma coisa, você também não vai detectar nada. Mas você precisa olhar para Jesus. Você precisa olhar para o texto, o contexto da palavra de Deus. Agora, ele percebeu que os discípulos, eles estavam com fome. Imagine vocês ficar 3 dias sem comer. Você já imaginou? Você vai sentir fome. Você vai sentir sede. E foi justamente o que aconteceu. E eles teriam que naquele momento, depois de ter aquele ajuntamento, o Senhor chegou para eles e se compadeceu de cada um deles. O Senhor, ele se moveu de íntima compaixão por cada um daqueles discípulos. E o Senhor, ele percebeu, eles não estavam percebendo. O Senhor falou: eu não posso dispensar eles daqui com fome, porque senão eles vão desfalecer no caminho, porque ainda tinha um caminho para eles percorrer. Agora você imagina eles com fome. É muito triste. É muito triste você ver o seu irmão com fome, com sede, e você comer, encher sua barriga e não compartilhar com o seu irmão. E muitos ali não tinham esse discernimento. Eles não sabiam, porque eles não tinham a capacidade, irmãos, de suprir todas aquelas pessoas. Jesus olha para eles e diz assim: vocês têm quantos pães? Eles já tinham falado: mas não tem como isso aqui suprir essa multidão toda. Não tem como, né? Como pode uma coisa dessa? Quantos pães tem? 7. Tragam até aqui. Jesus, ele pega os pães e dá graça ao Senhor. Jesus pega aqueles peixinhos e olha para o céu e abençoa aqueles peixes. E agora, aqueles 7 pães alimentou quase 4.000 almas, fora criança e, né? Muitas almas. E sabe o que aconteceu? Ainda sobrou. Ainda sobrou. Sobejou. Quantos cestos? 12? Não foi 7 não? Lá em Marcos? 12 discípulos. Veja aí, Marcos, quantos foi que sobrou? Se foi 7 ou se foi 12, eu só sei de uma coisa: que alimentou pessoas até demais. E para aqueles discípulos ali, era impossível acontecer aquele milagre. Mas uma coisa é certa: eu não sei qual que é a sua necessidade. Eu não sei qual é o seu problema.
eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu só sei de uma coisa: que Jesus sabe a sua necessidade. 12:6. Amém. Irmãos, Jesus sabe do que você está necessitando. Basta você olhar para o céu e falar com Ele. Hoje nós temos um Jesus que Ele pode iluminar seus olhos da fé. Hoje nós temos um Jesus que pode alimentar os seus projetos, os seus planos. Ele pode te levar em lugares altos. Talvez você sonhe de uma forma e você acha que você não pode chegar até lá. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o que é impossível aos teus olhos, tudo é possível para Jesus. Eu quero profetizar na sua vida, em nome de Jesus. Nós precisamos ser profeta, irmão. Nós precisamos ser profeta. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: esse ano, esse mês, nesse ano, não, esse mês, Deus vai operar milagres e bênção na sua vida. Em nome de Jesus. É isso aí, irmão. Nós precisamos entender que Jesus, Ele não somente multiplicou aqueles 7 pães em comida para alimentar todas aquelas multidões, mas Jesus, Ele já tinha operado vários milagres. Ele supriu, Senhor Jesus, aquelas pessoas 40 anos no deserto. Agora você imagina deserto, um lugar que não tem nada. E agora Jesus prepara cordéis, prepara uma coisa, prepara outra. Pessoas não sabem de onde vinha, eles não acreditavam. Mas quando ele via a providência de Deus, eles começavam a agradecer, eles começavam a glorificar, eles começavam a invocar o nome do Senhor. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor, esse será salvo. Senhor Jesus. Então, hoje, nós precisamos, irmão, mergulhar na palavra de Deus. Então, naquele tempo, eles comiam e não esperavam pelos outros. Hoje nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus, Senhor Jesus. Porque, irmãos, você imagina agora, Jesus, Ele prepara aquele cenário, aquela ceia, chama os seus discípulos e convida agora os 12 para ceiar. Agora o doído, agora o entristecido, é que o Senhor, irmãos, Ele chama os discípulos e começa agora a preparar aquela ceia. E no meio dos discípulos, vai aparecer um discípulo que ele vai trair o nosso Senhor Jesus. Não foi diferente ali naquela igreja de Corinto. Aquela igreja, ele estava traindo o próprio Jesus. E agora, um discípulo chamado Judas, ele trai o nosso mestre. Senhor Jesus. Nós sabemos que a traição não é produto de inimigo, e sim de amigo. O que vai te trair é que está do seu lado ali, compartilhando algo com você. Por isso que eu quero te encorajar nessa noite. Se alguém te feriu, se alguém te entristeceu, não olhe para essas situações. Aprenda com o nosso mestre, o nosso Jesus. Por quê? Porque somente Ele que vai te recompensar do que você faz, do que você revela, do que você traz para a sua vida.
Porque o que é que você está plantando? Um plantio, ele é algo inevitável. Tudo que eu e você plantar, nós vamos colher. Pode passar o tempo que passar. Por isso que hoje eu pego essa carta que Paulo traz revelada para a igreja de Coríntios e trago ela para a minha vida, pastor Givaldo. Para que eu venha aprender, para que eu venha mais para frente e vai falar de me examinar e saber que o inimigo, ele não está longe de você. O inimigo, ele está perto de você. Judas andava com Jesus. Ele estava perto de quem? Eu não estou ouvindo. Ele estava perto de Jesus, queridos amados irmãos. E Judas, ele simplesmente fez aquele ato, mas Jesus é diferente. Jesus poderia chegar e falar: olha, aqui você não vai comer, aqui você não vai beber. Mas Jesus compartilhou da mesa, da ceia, até com Judas, que se tornou inimigo de Deus. É triste quando nós vimos uma narrativa a respeito de pessoas que andam com Deus, que falam com Deus, que pregam para Deus, e de repente agora se revela contra Deus. É triste isso. Eu preciso refletir nessa mensagem. Eu preciso sair daqui determinado e convicto do que eu tenho que melhorar na minha vida. Eu não posso ficar olhando nem apontando para o problema dos irmãos. Porque eu primeiro tenho que examinar a mim mesmo. Porque maldito é o homem que confia no homem e que aparta o seu coração e faz do seu braço, faz do seu braço a sua própria força e aparta o seu coração de Deus. Ele se tornará. Esse homem não é outro homem, é eu mesmo, é você mesma. Então, nós precisamos, irmãos, saber que a palavra revelada, ela traz a cada um de nós essa mensagem. Na noite da traição, Jesus senta com os 12 discípulos para ceiar, como eu tenho falado. Senhor Jesus. Ele sentou com eles, mesmo sabendo. Irmãos, você precisa ser crente, não incrédulo. Você foi chamada, você foi chamado, foi para ser vencedor, para ser vencedora. Você foi chamado e chamado para ser a luz do mundo. Agora você precisa pegar essa palavra e se fortalecer. Aleluia. E passar por cima dos obstáculos, dos problemas. E ser a voz do que clama no deserto. Se você trouxe pessoas para o culto hoje, sábado, domingo, traga mais. Convida pessoas da sua vizinhança. Seja essa pessoa frutífera, não olhe para o que os outros vão pensar e não dizer. Porque o único que vai recompensar é Jesus. Senhor Jesus. Por isso, irmão, não abra mão do ambiente de comunhão que você se encontra por causa dessas situações. Não abra mão do ambiente que você congrega, do ambiente que você adora o seu Jesus por causa de problemas, por causa de pessoas que te feriram. Não abra mão. Você é preciosa. Você é precioso para o Senhor. Você imagina uma pessoa andando lado a lado com ele, Isa, e agora vai trair ele por 30 moedas de pratas. Imagina.
o que Jesus tinha feito pela vida de Judas e dos discípulos, multiplicar, fazer tudo, milagres, maravilhas e prodígios. Irmãos, nós precisamos reconhecer o que Jesus ele tem feito nas nossas vidas até agora. Grandes coisas Jesus ainda vai fazer na sua vida. Você precisa receber esse Jesus para começar agora a andar do seu lado. Aí agora você não vai ficar mais olhando para quem te feriu. Você vai olhar e se espelhar no que Jesus retribuiu para Judas. Judas foi alimentado pelo Senhor. E Jesus sabia, irmãos. Jesus sabia, o melhor amigo andava do lado. E agora ele trai o nosso Jesus. Senhor Jesus, como eu falei, não abra mão da sua comunhão, do ambiente de comunhão. Não abra mão desse ambiente da comunhão por causa de problemas, por causa de pessoas que te ferem. Senhor Jesus. Se a gente que te fere neste ambiente, escute aí, pegue para a sua vida. Pegue o que Jesus pegou através de Judas. Se há alguém que te fere nesse ambiente de comunhão, mas é daqui também, desse ambiente, que vai sair cura, milagres, bênção para a sua vida. Você precisa perseverar. Você precisa estar digno diante de Deus para se apresentar perante a mesa dele. Eu não posso vir aqui atrás dessa tribuna, irmão, cheio de mágoa, cheio de rancor. Não, porque eu não vou conseguir falar nada da palavra de Deus. Se eu vim aqui atrás cheio de mim mesmo, eu vou falar só de mim. Mas nós precisamos ser a expressão de Cristo. Nós precisamos ser a voz do que clama no deserto. Senhor Jesus. Então, é como eu falei, não abra mão do ambiente de comunhão por situações que lhe entristecem. Porque na igreja de Coríntios tinha isso, na igreja em Filipenses tinha isso, na igreja católica tinha isso, e também, se você for para outro lugar, você pode até achar que o problema está aqui, mas você vai ver problema também lá. Eu só entendi uma coisa dessa palavra. Eu não posso colocar o problema e a culpa nas irmãs e nos irmãos. O problema eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para mim, examinar a minha pessoa mesmo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É como eu falei. Judas plantou o quê? O que é que Judas plantou? Traição. Judas plantou traição e morte. Ele traiu o novo Jesus e ainda matou. Ajudou a matar. Senhor Jesus. E Jesus plantou o quê? Amor, plantou vida. E vida em abundância. Qual que é a diferença? O que é que você aprendeu com isso? Com esse ensinamento? Eu acabei de falar. Pega isso para a sua vida. Grava aí no seu coração. Tudo que eu e você plantar é o que nós vamos colher. Senhor Jesus. Judas plantou a morte e traição. Judas colheu morte. A Bíblia relata que o próprio Judas, ele se enforcou. Por quê? Porque ele traiu o sangue inocente. Hoje, nós precisamos, irmãos,
mergulhar nesta palavra. Porque Deus, Ele quer mudar o nosso ambiente. Ele quer trabalhar no nosso coração, quer trazer cura, Ele quer abençoar a tua casa, Ele quer abençoar a tua vida. Mas para isso nós precisamos reconhecer que nós precisamos nos arrepender. Todos nós precisamos nos arrepender. Porque se você não tiver pecado, você já tinha sido arrebatado. Senhor Jesus. Amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Senhor Jesus, fazer isto em memória de mim. Então aqui, nessa passagem, eu vi 3 pontos cruciais, né, desta revelação. Qual que é o primeiro ponto? É esse versículo 24. Fazei em memória de Cristo. Quando nós se juntar para comer e beber do Senhor, para ceiar da mesa do Senhor, nós precisamos saber que tem 2 utensílios que é um símbolo crucial para mim e para a sua vida. É um símbolo de vida. É um símbolo de transformação para cada um de nós. Nós sabemos que temos o pão. Ele falou o quê? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciai. Eu não estou ouvindo, vocês estão ouvindo, não? A morte do Senhor, até que Ele venha. Só que fazer isto em memória de Cristo é uma reflexão para a igreja em Fátima. Agora, a igreja em Fátima, todos os domingos, se reúne para celebrar o quê? A morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, coloca na sua memória que quando você chegar aqui no domingo, você precisa saber que o seu coração precisa estar livre, leve, solto, né? Voando como o Espírito de Deus. Porque, irmãos, nós não podemos comer e beber do Senhor de qualquer forma, nem de qualquer jeito. É em memória dele. Às vezes nós comemos e bebemos e não memorizamos ali o sofrimento. Às vezes nós nem choramos, nós nem sentimos nada. Nós precisamos sentir mais algo, irmãos. Quando nós comemos o pão, que representa o corpo do Senhor, Jesus está nos alimentando, nos dando vida. Quando nós estamos tomando desse cálice, nós precisamos transbordar dentro do nosso coração. Qual que é esse transbordo? É amor, alegria, paz e alento. Se nós não sentir isso dentro de nós, nós precisamos examinar aonde vai falar mais para frente. Então, irmãos, algo muito sério. Não podemos comer e beber do Senhor para a nossa condenação. O apóstolo Paulo, ele veio ali, irmãos, falando seriamente com a igreja, porque eles estavam totalmente errados, fazendo as coisas de qualquer jeito. E se a tua irmã, o teu irmão pecar, e você deixar ele no pecado, você também vai ser culpado naquele grande dia. Mas se você, com o Espírito Santo de Deus, você chegar até ela, até ele, e convencer que realmente ela precisa refletir nessa luz e ser iluminada pelo Senhor,
e fazer dessa forma, você amontoa brasas vivas na sua cabeça. Então, o segundo ponto crucial que Paulo ensina neste momento é: examine-se a si mesmo. É o versículo 1, capítulo 11, versículo 28. Examine o homem a si mesmo. Senhor Jesus, se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ó Senhor Jesus. Examinar a si mesmo é como eu falei. Às vezes nós ficamos olhando para tantas coisas. Aquele irmão não veio para o culto. Aquela irmã não veio para a consagração. Aquele irmão não foi para a pregação do Evangelho. Irmãos, você que precisa se examinar. Não é? Eu não estou aqui para me gloriar. Toda a honra e toda a glória era para Deus. Eu estava trabalhando ontem. E eu saí para o capítulo 2 horas da manhã para buscar um paciente. E estava ali rodando. E 7 horas da manhã eu estava aqui na congregação. Aqui na comunhão com os irmãos. E eu falei para os irmãos que eu não estava cansado. Eu não estava com sono. Por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Jesus, irmão, Ele tira a força de onde você não tem. Quando você não pode andar, Ele te carrega, te sustenta. Quando você não pode enxergar, Ele abre seus olhos espirituais. Por isso, é esse Jesus que eu estou apresentando para você nessa noite. Para que nós venha seguir Jesus mais de perto. Amém. Então, examine o homem a si mesmo e coma e beba do Senhor. Porque se nós comer do pão e beber do cálice indignamente, vai acontecer o quê? Réus. Senhor Jesus. É no versículo 27, né? Como que é que está falando aí? Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, irmãos, nessa noite, o Senhor Ele trouxe uma palavra revelada. Amém. É a noite de domingo de Páscoa. Ontem eu não estava aqui no culto, que eu estava trabalhando, mas o tema eu vi lá que foi a crucificação. A palavra eu não vi que não colocou a palavra só, o tema. Então, é isso aí, irmãos. Nós temos que saber, Senhor Jesus, qual realmente é o significado. Nós sabemos que o pão simboliza o corpo de Cristo, que foi partido e entregue na cruz. Senhor Jesus. Então nós sabemos que isso aí representa a pureza e a libertação do pecado. O pão. O vinho, o suco de uva, representa o sangue de Jesus, derramado para a nova aliança, simboliza a alegria da salvação e o sacrifício redentor. Senhor Jesus. E quando ele fala um ato de memorial em memória do Senhor, a ceia do Senhor é um ato de memorizar na nossa mente tudo aquilo que o Senhor passou. É realizada em obediência à ordem de Jesus. Fazer isto em memória de mim, sendo um momento de reflexão, exame,
de consciência e fortalecimento da fé e da comunhão, que representa a união da igreja como um único corpo em Cristo Jesus. Então, nós precisamos valorizar esses dois utensílios que simbolizam, né, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, quando nós se reunir, não é para contenda, mas sim para glorificar e adorar o nome de Jesus. Que você nessa noite venha se alegrar com o Senhor. Que você venha realmente começar a fazer a obra de Deus com alegria. Porque como a ceia do Senhor ela foi instruída por Jesus. Na última ceia, como nós temos falado. Porque é um ato de comunhão cristã que simboliza seu sacrifício na cruz. O pão, como eu falei, que representa o corpo, e o vinho, que representa o seu sangue. Que foi derramado, celebrando a nova aliança. O perdão dos pecados e expectativa de sua segunda vinda. Memorial é uma celebração realizada em memória de Jesus. Então, como eu falei para você, que Deus, Ele nos conceda, né, mais domingos como esse, na presença de Deus. Você poderia estar agora, neste momento, fazendo qualquer coisa, mas você veio aqui para receber o melhor, para receber Jesus na sua vida. E esse é o seu melhor amigo. Por mais que as pessoas lhe entristeçam, por mais que as pessoas te maltratem, te firam, né, te humilhem, mas você hoje tem um Jesus. Que esse daí nunca vai te humilhar. Esse daí ele nunca vai te abandonar. Esse daí ele sempre vai estar do seu ladinho. Na hora que você for dormir, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, e em todos os momentos da sua vida, Jesus vai estar contigo. Basta você chamar Ele para perto de você. Jesus é a pessoa mais educada da face da terra. É a pessoa mais amorosa, humilde da face da terra. Agora, Satanás é derrotado e ele é mal educado. Ele vem fazendo bagunça na vida das pessoas, né? João 10:10 fala que o ladrão veio para matar, para roubar e destruir os sonhos das pessoas. Mas Jesus, ele fala que ele veio para dar vida e vida com abundância. Amém? Amém. Então, que Deus abençoe a sua vida. Falta 13 para as 9. Eu vou só até aqui para dar tempo para que os irmãos possam também compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. E o que eu quero dizer para você, que nessa noite eu aprendi com essa revelação do céu que Paulo teve. A respeito da igreja de Coríntios, de Filipenses, a igreja em Fátima, a igreja em qualquer lugar, nós precisamos saber que nós que temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ser pessoas que conduz a palavra de Deus até o nosso próximo, para que ele possa receber de Deus essa palavra de salvação. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida, né? Continue convidando pessoas para o culto, né? Não esqueça disso, irmão. Talvez você não tenha esse dom, mas hoje Deus está te dando esse dom. No sábado, lembra alguém, um vizinho, um amigo da escola? Olha que bênção. Eu estou muito feliz por eles aqui hoje. Isso é uma alegria que transborda. Imagine Jesus. Jesus, ele está aqui também, contemplando vocês aqui. Amém. Então, ele está abraçando cada causa de cada um de nós. Amém? Deus abençoe e Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia.